Olá! Esses últimos anos não têm sido nada fácil. Primeiro, a pandemia da Covid, que ceifou 6 milhões de vidas em todo o mundo, sendo quase 700 aqui no Brasil. Agora, essa terrível guerra na Ucrânia, que também já matou milhares de pessoas, além de causar destruição e sofrimento. A economia brasileira, que já andava mal, está sendo impactada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. Independente de quem vença as eleições, seja Bolsonaro ou Lula, o próximo presidente não terá uma tarefa fácil. Vai receber um Brasil com inflação alta, juros altos e desemprego. Portanto, os desafios da economia será um dos grandes temas, se não o maior assunto das eleições. Hoje eu tenho o prazer de receber o economista formado na Universidade de São Paulo, com um doutorado pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ele também foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central e economista-chefe de vários bancos privados. Eu tenho a honra de conversar com um dos economistas mais renomados do país, Alexandre Schwartzman. Olá, Alexandre, bem-vindo ao programa Laura Campos Entrevista. É um prazer poder estar conversando com você. Eu que agradeço a oportunidade. Prazer é meu. Alexandre, quem observa a sua carreira, de longe percebe uma passagem por instituições internacionais privadas, como o Emerald Bank e o Santander, e também pela área pública. Você foi da Diretoria de Economia Internacional do Banco Central entre 2003 e 2006. Hoje você é consultor. Alexandre, você sente saudade de voltar para a área pública? Conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência no Banco Central, qual era o tipo de problema vivenciado naquela época? Eu sempre disse que o Banco Central foi o meu melhor trabalho e o meu pior emprego, né? Acho que a natureza do trabalho era fantástica, então tive uma oportunidade ímpar de basicamente estar ajudando a formular a política econômica. Então isso envolveu, por um lado, possibilidade de participar ali do Comitê de Política Monetária. Duas das grandes ambições que eu tinha na minha vida, uma era fazer parte de uma banca de mestrado ou doutorado e saber o que se discutia ali na hora, e a outra era fazer parte do Copom e também saber o que se discutia ali na hora. Então, essa experiência ajudando a formular a política monetária foi muito boa. Mas, além disso, na época me deram uma responsabilidade interessante, que foi um projeto de liberalização de normas cambiais no âmbito do Banco Central. A gente tinha uma confusão regulatória grande. A gente fez uma primeira passagem ali que simplificou bastante a possibilidade de operar câmbio no Brasil. Não digo operar mercado financeiro, mas é para as empresas, para as pessoas terem possibilidade de acesso ao mercado de câmbio com menos ambiguidade, mais segurança jurídica. Foi uma área nova para mim, acho que foi um trabalho legal e que muita gente trabalhou depois nisso e melhorou ainda mais. Então, assim, como trabalho foi uma coisa absolutamente fantástica. Por outro lado, pagava muito mal, né, tinha que ficar longe da família o tempo inteiro, então foi uma experiência boa. Eu não tenho a menor vontade de repeti-la a essa altura da minha vida, não. E economia, você sempre teve esse sonho de ser economista? Conta um pouquinho pra gente da sua carreira, da sua infância, né, até chegar no Banco Central. Olha, para ser sincero, absolutamente, quer dizer, primeiro, eu sou judeu, né, e de acordo com a tradição judaica, o feto não é considerado viável até se formar em medicina. Então, na minha cabeça sempre foi uma coisa, não, vai ser médico, vai ser médico. Quando chegou ali a altura do terceiro colegial, eu era bom aluno em biologia, mas não tinha a menor vontade de ser médico, né? Tinha uma herança importante, meu avô, os irmãos dele, todos médicos, então uma coisa meio complicada, mas eu decidi que eu ia fazer história, porque eu era aluno de um grande historiador falecido prematuramente, o Nicolau Shevchenko. O Nicolau era de uma família ucraniana, você vê só que como essas coisas de alguma forma voltam para a gente, mas era um historiador, então eu gostava muito de história, né? Mas você fala, bom, história, seguinte, a gente não tem condição de te bancar, porque você não vai ganhar a vida, né, como historiador, né? Inclusive me lembro da minha mãe comentando ali que na época do Nicolau, defendendo a tese de mestrado, ele várias vezes ia almoçar na escola, porque faltava inclusive comida, né, para um intelectual do nível, né, dele.
E aí eu acabei decidindo por uma carreira que de alguma forma possibilitasse esse meu interesse por humanas. Eu sempre fui bom aluno de matemática, então alguma coisa na área de matemática e o mais longe possível de qualquer coisa ligada à biologia. E aí acabei desembarcando em economia. Não foi um curso do qual eu gostei no começo eu achei não muito interessante, mas ali pela altura do segundo ano eu estava absolutamente apaixonado pela disciplina, e aí decidi que ia fazer mestrado, ia tentar fazer doutorado fora, construir uma carreira. Meu objetivo não era trabalhar em banco, meu objetivo era voltar a ser professor de economia, pesquisador. Aí eu realmente fiz o mestrado na USP, fiz o meu onde eu também me formei em economia, fiz o doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, mas acabei voltando para o mercado financeiro, né? Então, apareceu essa oportunidade, eu acabei embarcando nela e construí uma carreira no mercado financeiro que, eventualmente, me levou para o Banco Central. Em 2003, eu tive o convite, ainda no governo Lula, né? Então, uma coisa curiosa, eu não tive jamais qualquer simpatia pelo PT e pelo petismo, acabei trabalhando 2 anos e meio no primeiro governo Lula ainda, entre novembro de 2003 a março de 2006. Foi um período bastante longo e rico. Você sabe que essa sua história me lembrou um pouco a minha mãe, porque os pais sempre implicam com determinadas profissões, né? A minha irmã, ela queria fazer educação física, e a minha mãe acabou falando a mesma coisa: você não vai viver de esporte. Então ela finalizou o direito e voltou para ela, porque depois ela começou a ser maratonista, ganhava as corridas e agora ela está virando campeã de golfe, mas é formada em direito. Legal. Se você olhar aqui atrás de mim, tá vendo ali, maratona, ali tem um troféu de ciclismo. Eu pratico ciclismo, adoro, sou absolutamente fascinado com isso, e aquele troféu eu ganhei no ano passado. Fui primeiro colocado na categoria 55, 59 anos no L'Étape do Rio de Janeiro. Percurso curto, não percurso longo, porque eu não gosto de percurso muito longo também não. Parabéns, então, temos mais um esportista aqui. Alexandre, o Brasil vive um momento tenso na economia, né? Muitos falam de crise econômica. Eu gostaria de saber, o país realmente está em crise? Se sim, quais são os elementos dessa crise e quais as portas de saída? Para o histórico brasileiro, eu diria que nesse exato momento nós estamos exatamente em crise. A gente está numa situação que não é particularmente boa, né? Mas, enfim, eu tenho vivência, eu tenho janela suficiente para ter passado por alguns períodos particularmente complicados. Por sorte, nenhum deles quando eu estava no Banco Central. Mas eu tive a oportunidade de ver o que aconteceu no país, né, no período ali da crise asiática de 97, depois da crise russa de 98, depois toda a turbulência que nós tivemos ali em 2002, na primeira eleição do presidente Lula, o receio que havia, né, o dólar disparando, inflação alta. Eu vi também mais recentemente a crise do subprime. Então, perto dessas situações, a gente não está no que eu chamaria de uma crise, a gente não está a economia afundando, o desemprego disparando, a gente não tem nada disso. Por outro lado, a gente tem uma economia que se recuperou da crise que veio por conta da questão sanitária, mas que parou de crescer, né? E tem ecos de uma economia que há muito tempo não consegue crescer de uma maneira satisfatória, tem problemas estruturais severos, particularmente na área de contas públicas, não só lá, mas assim, uma das expressões visíveis é essa área de contas públicas. A gente tem uma economia ainda com uma série de distorções tributárias, um volume enorme de subsídios mal avaliados, enfim, é uma economia que está sob o peso de muitas distorções e não consegue formar o consenso político, forjar esse consenso para conseguir fazer de fato as reformas que a gente precisa. A gente não faz reforma tributária, a gente não mexe no nível de gasto público, a gente não revê subsídios,
né? Então, nós não conseguimos avançar na abertura para o exterior. Então, é uma economia que tem uma capacidade de crescimento muito baixa. E isso me deixa muito preocupado, porque essa combinação de ter um desequilíbrio permanente de conta pública, por um lado, a baixa capacidade de crescimento. Então, a inflação tem essa pressão inflacionária vinda dessas duas combinações. E o resultado disso é uma taxa de juros alta. Isso daí é certamente uma fragilidade do país, né? Para usar uma imagem um pouco batida, isso daí é lenha seca esperando um fósforo. Enquanto não tiver o fósforo, a gente vai tocando desse jeito. Mas o ideal seria ir tirando essa lenha seca, né, para evitar que qualquer fagulha ali na frente possa gerar uma crise mais séria. 2022 é ano de eleição e o Brasil ainda vive a polarização política. E ao que tudo indica, nós vamos repetir o filme das últimas eleições presidenciais, onde provavelmente teremos praticamente as mesmas opções no segundo turno. Bolsonaro e um candidato no PT, que no caso deste ano será o presidente Lula. Alexandre, esse ambiente polarizado, a gente sabe que muito se briga e pouco se discute. Então eu pergunto, quais são os possíveis planos para a economia defendidos pelo governo Bolsonaro e também pelo PT do Lula? E quais são as consequências para a vida da população, seja dona de casa, o trabalhador, o empresário, o agricultor aqui em Mato Grosso? Eu não iria assim, tão longe dizer que o governo Bolsonaro tem um plano. Pode ter várias coisas, e tem várias coisas, quase nenhuma delas pronunciável, mas certamente plano não tem. Isso daí é um pouco ali, para onde estiver soprando o vento, essas coisas vão mais ou menos se ajustando. Obviamente, no começo do governo, levaram o Paulo Guedes, aí todo mundo falou, não, agora vai ser a hora e a vez de um governo liberal no Brasil. Não sei se o próprio ministro acredita nisso, enfim, ele acredita em tanta coisa, capaz dele acreditar nisso também. Mas a grande verdade é que esse projeto nunca teve a menor chance de ser implementado, em particular pelo atual presidente, cujo histórico é dos mais corporativistas possíveis. Basicamente, o presidente Bolsonaro fez toda a sua carreira como deputado, essencialmente como um defensor das Forças Armadas, polícias e, né, por extensão, de alguma forma, do funcionalismo também. Nunca foi um crente verdadeiro nas virtudes de uma abordagem mais liberal da economia. Então, embora tivesse aquele momento, etc., a verdade é que isso foi ficando pelo caminho. Tanto que a gente vê hoje, assim, resquícios de alguma disciplina fiscal, mas certamente nada, né? Não temos de fato uma estratégia para lidar com o crescimento persistente do gasto público. Pegou um acordo com a União Europeia para finalizar, anunciou, etc., não avançou também nesse campo, não avançamos no campo de uma reforma tributária que equalizasse as condições entre os diferentes setores do país, enfim. Então, é um governo que está indo para onde sopra o vento do Centrão. Então, o que o Centrão fizer, esse governo vai fazer. Então, não existe um plano. No caso do ex-presidente Lula, o que me preocupa é que tem um plano, né? Porque há um debate assim, mais ou menos forte acontecendo no mercado, se numa eventual vitória do ex-presidente Lula na eleição, uma vitória que me parece, se me perguntarem, bastante provável, se o que a gente veria seria o Lula do primeiro governo, do qual eu pude participar, né, um governo que basicamente continuou a política econômica herdada do governo Fernando Henrique, então disciplina fiscal, Banco Central independente, etc. Algumas reformas foram feitas, não tantas, mas algumas importantes foram feitas na parte de previdência, na parte de crédito, etc. Ou se vai ser um governo mais parecido com o segundo governo Lula, o primeiro governo Dilma, em que a disciplina fiscal se evaporou, em que a gente viu um governo interferindo ativamente em vários setores da economia, né? Então, no setor de petróleo, no setor de energia elétrica, voltarem uma série de controles de preços, né, uma interferência forte no mercado cambial para tentar controlar a inflação, enfim. E o que eu vejo de pronunciamento do ex-presidente e dos assessores econômicos está muito mais para o segundo governo Lula. Então, o plano que vem aparentemente, no caso de uma vitória, que me parece provável,
do ex-presidente, acho que é, primeiro, um aumento expressivo de gasto, né? Talvez uma tentativa de elevar a carga tributária, não é uma reforma tributária, a gente não está discutindo isso, né? Reforma tributária que eu penso que é alguma coisa que mexa no ICMS, nas linhas do que foi proposto pelo Centro de Cidadania Fiscal, ali tocado pelo Bernard Api, que também foi membro do primeiro governo Lula, um economista excelente, com propostas muito boas, mas não é por aí que a gente vai. Eu acho que tentaria aumentar imposto sobre a distribuição de dividendos, alguma coisa nessa linha, né, mexendo no imposto de renda, mas, de fato, sem atacar as distorções grandes que foram produzidas, particularmente nessa combinação de imposto do ICMS, PIS, COFINS, IPI, que é uma grande confusão tributária, né, e com um papel preponderante para empresas estatais. Então a gente vê ali o discurso, obviamente o ex-presidente Lula não está sozinho, mas vamos controlar preços de combustíveis, não faz sentido ter o preço em dólar, mas tem que ter um preço em real. Mas se a gente não conseguir, se a gente tiver que importar não vai dar certo, então vamos construir novas refinarias aqui, como se a gente não tivesse tentado isso tudo. Então eu vejo muito como uma repetição do que foi tentado no segundo governo Lula, que redundou. Vamos lembrar que a maior recessão da história do país aconteceu entre o começo de 2014 e o final de 2016, que foi herança do conjunto de políticas que foram adotadas, começando no final do segundo governo Lula, ali por volta de 2008 e 2009, e foram levadas até 2014 no governo Dilma, só um pouco exacerbadas naquele caso. A herança daquilo foi uma crise que conseguiu ser mais duradoura e mais profunda do que a crise que foi gerada por uma pandemia inédita, uma pandemia que acontece uma vez a cada 100 anos. Então, para ter uma ideia do estrago econômico que essas políticas fizeram, o resultado disso é a inflação mais alta, é um dólar mais caro, né? E, de novo, a contestação acerca da sustentabilidade das finanças públicas no país. Então, eu vejo com muita preocupação esse quadro eleitoral entre um desastre que já está acontecendo e um desastre que ameaça acontecer nas linhas que a gente já tentou algumas vezes, mas aparentemente a gente vai tentar de novo para ver se dessa vez finalmente funciona. Quer dizer, se ficar o bicho corre e se correr o bicho pega. A gente está meio entre a cruz e a espada, porque existe até alguns setores do PT que tentam, né, falar que o governo, tentam afastar o governo Lula do governo Dilma, mas no final, eu ia até perguntar como é que você avalia esses mandatos do presidente na primeira e na segunda, e qual você espera, você acredita que vai ser agora em 2023, quase, caso ele ganhe. E aí resta a nós brasileiros, né, ver qual é o menos pior. Pois é, assim, tocou num ponto importante, né, quer dizer, existe uma doença que assola aparentemente só petistas, é uma amnésia do governo Dilma. Quando falam do governo do PT, falam só do governo Lula, né, que, vamos dizer, teve seus méritos, particularmente o primeiro, obviamente também foi ajudado por um aumento extraordinário de preços de commodities, né, mas esquecem, então, essa amnésia acomete, né, todos os jamais falam do desastre que foi o governo Dilma, jamais se lembram que, como disse, a maior recessão da história do país começou e se desenvolveu ao longo do governo Dilma, né? Só não foi durante o governo Dilma inteiro, porque ela foi apiada do poder 6 meses antes da recessão acabar. Mas basicamente o que a gente viveu ali de 2014 a 2016, estamos falando ali de 2 anos e 3 meses, alguma coisa assim. Então, ao longo de todo esse período, é bom repetir, para ver que as pessoas lembrem. Isso foi resultado direto das políticas equivocadas adotadas no governo Lula. Tentativa de ressuscitar a indústria naval mais uma vez, o uso do BNDES para fomentar campeões nacionais. A verdade é que a gente jogou uma quantidade de dinheiro enorme em segmentos de baixa produtividade, segmentos que não entregaram. Então, a roubalheira propriamente dita, que isso não vai nunca entregar nada, mesmo as tentativas de fazer coisas na linha 7 Brasil, etc. Basicamente, a gente jogou dinheiro em coisas
que não redundaram em nenhum aumento da nossa capacidade de produzir. Então a gente já investe pouco. O Brasil é um país que historicamente tem um nível de investimento que é inferior a 20% do PIB, né? Então é um investimento baixo. E a gente ainda pegou esse investimento e jogou em setores de baixíssima capacidade de crescimento, não por causa dos sinais que o mercado deu, mas porque houve iluminados no governo Lula, né, que falou, não, a gente vamos fomentar aqui a indústria naval, e dar-lhe um caminhão de dinheiro para a indústria naval. Vamos fomentar aqui o setor de carnes, porque, enfim, o setor de carnes deve ter algum valor estratégico que me escapa, mas, enfim, tem um valor estratégico, quer dizer, não escapa não, eu sei muito bem qual que é o valor estratégico do setor de carnes, não para o país, mas certamente para algumas pessoas. Vamos colocar um caminhão de dinheiro no Grupo X, né? O Eike Batista dizia que o BNDES era o melhor banco do mundo. Se me dessem dinheiro de graça, aliás, na verdade, se me pagassem para eu levar dinheiro para casa, eu diria a mesma coisa, é o melhor banco do mundo. O melhor banco do mundo para o Eike Batista. Para o resto do país, a opinião não seria a mesma, né? Eu também queria ter o privilégio do Eike Batista de poder ter, né, o BNDES. Vamos para um breve intervalo comercial. Já voltamos com o ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central e que hoje é referência em economia no Brasil e no mundo, Alexandre Schwartzman. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje estou conversando com um dos economistas mais respeitados do Brasil, Alexandre Schwartzman. Alexandre, no último bloco a gente estava falando um pouquinho que, de certa maneira, o brasileiro tem memória curta. A cantora Anitta, ela lançou essa semana uma campanha incentivando os jovens entre 16 e 18 anos a tirarem o seu título de eleitor. Rapidamente ela conseguiu essa adesão, né? Aliás, uma adesão de diversos artistas nacionais, como a Luísa Sonza, o Gil do Vigor, e também internacionais. Por que você considera que os jovens têm tão pouco interesse em participar da política? Eu pergunto isso porque política e economia está ligada ao nosso futuro. As decisões políticas e econômicas, elas afetam diretamente o emprego e a renda da população. Então, qual será o cenário de emprego e renda para os próximos anos, em especial para os jovens, né, aqueles que buscam o primeiro emprego? Acho que o sentimento é mais geral de desencantamento com a política. No caso do jovem, nós temos que, eu acabei de me recadastrar para votar mais perto de casa. O voto é obrigatório no Brasil, não é obrigatório no caso ali de 16 a 18 anos. Mas o desencanto com a política, eu acho que ele não afeta só o jovem, ele afeta boa parte da população, exatamente porque existe uma percepção de distância entre representados e representantes, né? A gente tem, enfim, eu não sou um cientista político, leio mais como um leigo interessado no assunto, mas a verdade é que quando a imensa maioria das pessoas vai ser incapaz de lembrar em quem votou para deputado federal. Agora eu estou falando aqui, agora eu não consigo lembrar em quem eu votei para deputado federal em 2018. Eu curiosamente lembro de quem é o deputado estadual porque eu estou no mesmo grupo de WhatsApp dele. Então, agora eu lembrei, eu também estou no grupo de WhatsApp dela, porque no caso eu votei na Tabata Amaral, né, para deputada federal, estou muito feliz com o meu voto, e no Eni Ozierkuk aqui para deputado estadual. Mas eu acho que eu sou exceção da exceção. A imensa maioria sequer lembra. E, na verdade, você vota num sujeito, você acaba elegendo o outro. Quer dizer, boa parte dos deputados que está lá não tem nenhum compromisso com o eleitor, porque o cara teve meia dúzia de votos, ele foi carregado na votação de alguém bem mais popular, né? Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, recentemente, o Guilherme Boulos desistiu de uma candidatura majoritária para tentar exatamente alavancar ali, ele vai se eleger muito bem e vai levar alguns ilustres desconhecidos lá no PSOL, né, para fazer a bancada de São Paulo, cara, com 2.000 votos, 3.000 votos, alguma coisa assim. Então, parte do problema é esse, quer dizer, o Congresso Nacional, embora ele seja, em certa medida, um espelho da sociedade brasileira, ele é um espelho muito distorcido. A gente teria que reduzir, acho que esse grau de distância
entre representantes e representados. Aí tem várias opções, voto distrital. Não é que isso aí seja uma panaceia, vai resolver tudo, mas no mínimo daria uma responsabilidade maior para o representado ao representante frente ao representado. Né? Então, o deputado faça o seu eleitorado, ele no mínimo vai ter que responder, ele sabe quem são as pessoas, ele vai ter que responder. Então, acho que isso aproximaria. Né? Então, acho que parte da história é essa. E um conjunto de regras, e a gente não consegue escapar, tem uma percepção de que o mundo político foi feito pelos políticos para os políticos. Então, uma coisa que eu enfim, não estou falando nenhuma novidade aqui, mas a atividade política no Brasil virou um negócio, aliás, um negócio muito bom. Fundar um partido virou uma coisa ótima, você tem direito a uma série de privilégios, tempo de televisão, tem grana de fundo partidário, enfim, tem uma possibilidade ali de... Então, você tem de obter dinheiro por meio da atividade política. Uma situação absurda da atividade política. Eu não tenho também nenhuma ilusão de que nós somos humanos, nós não somos santos. Mas o conjunto de regras que existe no Brasil, você está empurrando o tipo errado de ser humano para a atividade política. Né? A imensa maioria das pessoas que tem um mínimo de autorrespeito, ela não participa. Exceções, aí a gente fala, como eu falei, a Tabata Amaral é uma delas, né, é uma moça extraordinária, tal, mas para cada Tabata tem dezenas de Valdemares, né, então, de fato, é uma coisa complicada, e isso acho que afasta mesmo a população da política, só volta para essa discussão em tempos de eleição e favorece a polarização, né? Porque a polarização acaba, quer dizer, um ambiente desse favorece quem tem militante. Né? No caso, o PT, com todas as minhas ressalvas ao partido, é um partido que construiu uma militância. Eu tenho sérios desacordos com o que essa militância pensa, mas tem uma militância. E tem uma militância também ali do presidente Bolsonaro, com a qual eu tenho desacordos ainda maiores do que eu tenho com a própria militância petista. Mas num ambiente desses em que predomina a militância e o cidadão comum se vê afastado, é um ambiente que favorece a polarização. E ao favorecer a polarização, a gente termina nessa situação ruim. E como eu falei, as nossas escolhas são ruins, qualquer que seja o resultado da eleição, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade em crescer, muita dificuldade em gerar emprego, em particular, se perguntou do jovem, em particular para esses, né? A gente tem uma camada da população, né? A gente está completando a transição demográfica no Brasil. Né? A população em idade de trabalho atingiu um pico, por agora ela vai começar a declinar. Obviamente está falando de declinar ao longo de várias décadas, mas o fato é que ainda tem uma camada populacional que está entrando no mercado agora, que vai passar, já passou há alguns anos, né, estou falando com dificuldade de crescimento desde 2014, então estamos aí há 7, 8 anos com baixo crescimento, com perspectiva de ter mais 4 anos de baixo crescimento, 12 anos de baixo crescimento, isso é alguma coisa perto de 1/3 da carreira dessas pessoas. As pessoas vão passar 1/3 da carreira com empregos de baixa qualidade, se é que vão ter emprego. Então a produtividade é baixa, e aí a capacidade de crescimento fica ainda mais baixa, enfim, nesse aspecto, o país não está em crise, mas o país tem uma dificuldade séria de crescimento e ela não caiu do céu, ela foi produzida por nós mesmos, em parte, e não uma parte pequena, pelo conjunto de regras políticas que a gente tem. O governo Bolsonaro está estacionado em segundo lugar nas pesquisas, com 26% da preferência eleitoral. Inclusive, hoje, numa pesquisa do XP publicada na Datafolha, apontava a vitória do ex-presidente Lula em todas as simulações. Em relação ao orçamento, qual a margem na economia que o presidente Bolsonaro tem hoje para poder tentar reverter essa desvantagem eleitoral? O Auxílio Brasil está ajudando o presidente a ganhar algum fôlego, né? Qual o tamanho desse fôlego e da eficácia? Olha, aparentemente está ajudando, né? Especificamente no caso do Datafolha, mostra ali alguma evolução do presidente, etc. O cenário não é o mesmo, não é diretamente comparável, mas a grande verdade é que
Na versão anterior ele tinha 22%, 23% dos votos, agora está com 26%, quer dizer, foi um pouco além do que seria ali da margem de erro, né? Então mostra que aparentemente tem alguma recuperação, tem um crescimento no Nordeste que aparentemente está ligado ao Brasil. Mas isso, dito o espaço no orçamento brasileiro, é muito baixo, né? Mesmo com a gambiarra que foi feita no final do ano passado, em que, por um lado, se elevou o teto de gastos, né? O primeiro movimento de mudar o indexador do teto de gastos de tal maneira, de maneira casuística, na verdade, mas que gerou uma folga para esse ano. E a outra coisa foi o calote nos precatórios, né? Que ao invés de pagar a totalidade o que ele deve de decisões julgadas ali pelo Supremo, vai pagar só uma fração delas. Então abriu um espaço para esse gasto extra que foi devidamente preenchido pelo Auxílio Brasil. Deu algum fôlego? Deu, né? Vai ser suficiente para levar o presidente à reeleição? Não, eu não sou cientista político. A minha opinião como um leigo interessado, até por obrigação, nesse assunto, né, é que não será suficiente para reeleger o presidente da República. Teve muito erro no meio do caminho, né? O presidente conseguiu se distanciar de uma forma brutal da população, e brutal não é um adjetivo que eu estou escolhendo assim por clichê ou por acaso, né? Quando a postura do presidente face à questão da vacinação, o enfrentamento dele da pandemia foi muito ruim, quer dizer, passou exatamente uma percepção de que ele não tinha a menor preocupação com a população a esse respeito, né? E que o receio dele é que tivesse uma crise econômica, né? E, enfim, a crise aconteceu de qualquer forma. Eu diria que a crise teria sido até pior se a gente não tivesse tomado algumas medidas contra as quais ele se opôs, notadamente o distanciamento social. Mas, enfim, o gerenciamento da pandemia foi um gerenciamento muito ruim. Ao mesmo tempo, quer dizer, a gente viu o presidente, tem um histórico, ninguém lembra dele, porque a população, de fato, tem uma memória muito baixa, muito curta, né? Mas foi um presidente que acabou se elegendo com um discurso moralista, um discurso anticorrupção. Não é a primeira vez que a gente vê isso no Brasil, nenhuma das vezes anteriores terminou muito bem, mas acabou que o presidente foi se unir com o que há de pior na política brasileira, o Centrão, né? Então, e a gente vê ali, por conta disso, os escândalos que vão pipocando, né, em termos de intermediação de verbas, etc. Exatamente porque está dando espaço para esse tipo de gente. Então, o próprio desencantamento com a ideia de que o presidente da República seria um campeão na luta anticorrupção, acho que também leva a isso. E, enfim, o fato é que, com esse discurso moralista, normalmente termina saindo pela culatra, né? E está saindo pela culatra agora, né? Aliás, o próprio ex-presidente Lula, né? O PT, tempos atrás, também se vendia como um campeão da moralidade, etc. Eu tenho idade para lembrar disso. A gente viu exatamente o que aconteceu. E vamos abrir aspas, não sou eu quem estou falando, né? Quem está falando é o ex-governador da Bahia, que falou lá do PT, e disse, né, não, às vezes quem nunca comeu um melado se lambuza. Fecha aspas, Wagner Jacques, ex-governador da Bahia pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com um comentarista econômico e um dos economistas mais respeitados do país, Alexandre Schwartzman. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e hoje o tema é economia e agronegócio no cenário internacional. E aqui comigo o economista Alexandre Schwartzman. Falando um pouquinho de crise, nunca um ministro da economia foi tão celebrado aqui no país. No início do governo, o Paulo Guedes ele recebeu carta branca e também alguns ministérios. Hoje eu sinto uma frustração generalizada com resultados apresentados pelo atual ministro. Talvez eu me arrisco a dizer que até um pouquinho
cansaço, né, da população em relação ao posto Ipiranga, porque depois de 3 anos ele não conseguiu fazer essa agenda liberal, né, que você citou há pouco tempo que não existia, e também não resolveu o problema de desemprego, nem de juros altos, né? No caso de uma reeleição do presidente Bolsonaro, você acredita que o Paulo Guedes fica no próximo governo? Eu realmente não sei, né? Talvez, se ele tiver o evento é muito pouco provável, mas dizer que o presidente se reeleja, se o Paulo Guedes tivesse ali assim, um mínimo de amor próprio ele tem, mas talvez não tenha compreendido exatamente a extensão da coisa. Eu aproveitaria a chance, bom, agora é a minha chance de voltar para o setor privado, etc. Mas eu não sei se ele tem esse discernimento. Quer dizer, o ministro, de fato, parece viver num mundo que não faz parte do mundo no qual a gente vive, né? Então, por exemplo, ele segue insistindo nessa história de que o Brasil está decolando, vai decolar, né, uma recuperação em V, e agora vai, a economia está bombando, e a gente olha assim, a economia não cresce desde o começo do ano passado, está absolutamente andando de lado, e ele segue com esse discurso. A grande verdade, Laura, é a seguinte, quer dizer, o Paulo Guedes é um despreparado, sempre foi. Eu cometi vários erros de análise econômica na minha vida, né? Um deles foi quando eu fui para o governo, eu falei, bom, o nosso lado ganhou, a gente nunca mais vai ter que enfrentar as propostas de política econômica do PT. 4 anos depois, percebi que não era bem assim. Mas um erro que eu não cometi foi quando indicaram o Paulo Guedes, porque eu via, era uma falta de profundidade. Vou dizer, e não é que eu me vejo com pendores bastante liberais, né, no sentido de reduzir participação do Estado na economia, reduzir gasto público, melhorar a qualidade da tributação, aprofundar a integração comercial, toda essa agenda eu compro sem dificuldade. Mas uma coisa é você enunciar uma série de objetivos, né? Qualquer um faz, né? A expressão em inglês é uma lista de lavanderia. Então eu faço aqui minha lista de lavanderia. Eu vou gerar 1 trilhão em privatizações, eu vou virar 1 trilhão vendendo propriedades da União, eu vou acabar com o déficit em 1 ano, eu vou fazer a maior reforma tributária. Tá tudo bem. Como você vai fazer isso? Quais são os passos? Que tipo de instrumentos você pretende usar? Isso era absolutamente claro em 2018, que ele não fazia a menor ideia do que ele estava falando. Então, qualquer pessoa que tivesse um mínimo de conhecimento das contas públicas no país, sabe que era uma impossibilidade matemática eliminar o déficit em 1 ano. Não tinha como, a menos que aumentasse brutalmente o imposto, que não era uma coisa que estava nas cartas, né? Porque a gente tem um orçamento que é extraordinariamente rígido, que ele assumiu, já tinha 92%, 93% do orçamento já estava tomado com despesa obrigatória. Não tinha como fazer isso. Não tem, é uma impossibilidade. Todo mundo sabia que, enfim, quem faz um mínimo de conta, sabia que não tem patrimônio da União de R$1 trilhão, nem se a gente conseguisse vender todos os parques públicos, que diga-se de passagem, a gente não pode, né? Que também não tem R$1 trilhão. Então, faltava ali um entendimento de como as coisas funcionavam, né? Então, os objetivos estão todos ok, mas ele nunca fez a menor ideia de como atingir esses objetivos, né? Então, não sabia como fazer. Não sabia e não sabe como fazer. Então, quando a gente for discutir reforma tributária, por mais que tivesse avançado uma reforma tributária, uma proposta muito inteligente de reforma tributária, inclusive gerando um consenso aparentemente inédito entre governadores, o que sempre foi uma dificuldade, e no Congresso Nacional, o Paulo Guedes passou meses discutindo voltar a CPMF, que era uma coisa, a gente não precisa de CPMF. Depois a discussão dele foi mexer na contribuição previdenciária. Enfim, é complicado, mas não é nada tão complicado, nada tão danoso para a economia como é a questão dos impostos indiretos, né? Então, uma perda de foco enorme. Então, a gente conseguiu fazer uma reforma da Previdência, ok, foi legal, né? Aí tem algum mérito, já tinha uma proposta vinda do governo Temer, mas ela foi aprofundada, maravilha, méritos nesse aspecto, mas de resto a gente avançou muito pouco,
né, avançou muito pouco porque o ministro não fazia a menor ideia. E quando você não sabe como fazer, fica muito difícil convencer os outros, né? Então, assim, ainda mais o presidente da República, que não entende absolutamente nada do assunto. Não, vai tocando, Paulo, mas o Paulo não tem nada para mostrar, para tocar. Como é que você vai fazer? Aí fez lá vamos desindexar o orçamento, fez uma proposta que foi até aprovada, mas que não tem efeito prático nenhum, né? A gente não tem nenhum efeito no sentido de fato tornar o orçamento mais flexível. A proposta que apareceu de reforma administrativa, que ainda bem não prosperou, era um completo desastre. Qualquer pessoa que tivesse estudado o assunto, né, apontava que isso aqui não vai funcionar. Vamos tentar uma coisa, não. Então, eu acho que foi um péssimo ministro da Economia. Veja, tem a sala do Conselho Monetário Nacional lá em Brasília, é um monumento à resiliência do Brasil. A gente vai olhando ali pela sala, tem todos os ministros da República. Os do Império ficam fora da sala por algum motivo, mas tem lá os ministros da República. A gente olha, tem cada um lá que fala como é que o país sobreviveu. Tem Zélia Cardoso de Mello, tem Guido Mantega, né? Tem coisas absolutamente tenebrosas ali. E nessa galeria nada estelar, a gente vai ter o Paulo Guedes como certamente o pior, se não um dos piores, se não o pior, um dos piores ministros responsáveis pela condução da economia brasileira desde o início da República. Então, não é para qualquer um, não. Então, pelo nosso bem, é melhor que ele não continue caso a vitória de Bolsonaro. Como dizem lá, a história... Tem uma que é famosa, eu sempre ouvi do meu professor, que eu admiro muitíssimo, o Afonso Pastore, né? O Pastore, além de ser um ótimo economista, é um sujeito muito engraçado. E ele falava lá, contava a história de uma ópera em que o tenor estava cantando e o pessoal vaiando, jogando ovo, e que ele parou e falou: vocês estão me vaiando? Aspetta il barítono. Vocês estão achando ruim, o barítono é muito pior do que eu. Então, assim, o Brasil sendo... Francamente, depois do Guido Mantega, eu achei que nada poderia ser pior. E, no entanto, sempre pode piorar. Sempre pode piorar. A gente teve Nelson Barbosa, gente. Alexandre, há muito tempo nós não víamos o dólar tão desvalorizado. Essa semana a moeda americana ficou abaixo dos R$5. O que é que causou essa queda tão expressiva? Já é uma tendência, isso é uma tendência ou nós já chegamos no piso? E quais são os setores privilegiados numa situação de queda do dólar e quem são os perdedores? O dólar está me dando um drible, né? Deixa eu abrir aqui a zero de jogo, né? Historicamente, sempre teve uma relação inversa entre o preço do dólar no Brasil e o preço de commodities. Porque commodities falando soja, carne, milho, minério de ferro, petróleo, etc. O Brasil é essencialmente um exportador líquido de commodities, né? Então, momentos de aumento de commodities de preço de commodities no mercado internacional são momentos em que, historicamente, a moeda se apreciava. Isso não aconteceu ao longo, vamos dizer, da segunda metade de 2020 e 2021. E agora a gente teve uma nova pernada nas commodities por conta do conflito no leste europeu. Então a gente está vendo isso generalizado, a gente presta muita atenção no petróleo, por bons motivos, tal, mas o petróleo que subiu muito não está no pico histórico. A gente vai olhar, trigo está no pico histórico, soja está no pico histórico, alumínio, minério de ferro não está, mas está perto, enfim. Então tem uma série de coisas que mudaram para melhor para o exportador brasileiro. Então, aparentemente, é esse aumento de preços de commodities. Mas, enfim, isso é uma explicação depois do acontecido. Não posso falar assim, não, essa aqui eu previ porque eu estava vendo lá aumento de preço. Até vi um aumento de preço de commodities, mas achei que essa ligação já tivesse rompido, aparentemente ela voltou. Só para você ver como o dólar gosta de dar drible em economista. Então, aparentemente é esse fenômeno, e acho que também é ajudado pelo fato de que o Brasil continuou a subir taxa de juros, a gente tem uma inflação muito alta, né? A gente vai seguir com inflação em 12 meses, em 2 dígitos, até meados desse ano, vai cair na segunda metade, mas a gente está falando ainda cair para 7 e pouco por cento, então vamos trabalhar com uma taxa de juros ali muito perto de 13%, talvez um pouco acima de 13%, embora o Banco Central ainda não admita isso.
E, obviamente, uma taxa de juros de 13% traz um retorno interessante para o investidor externo, ainda mais um país que, com todos os seus defeitos, pelo menos não está invadindo nenhum outro país, nem sendo invadido, o que já, vamos dizer, no contexto atual, já é um desenvolvimento muito positivo. Então, acho que essas duas forças estão aí. Eu vejo, para ser absolutamente sincero, a própria turbulência política, e quando ficar claro, né, que o tipo de política econômica que vai ser adotada num cenário mais provável, que é a vitória do ex-presidente Lula na eleição, acho que a gente vai ver novas pressões sobre o dólar. Mas, enfim, isso aí é uma aposta minha para o futuro. Agora, quem é que ganha, quem é que perde? Né? Eu acho que assim, o perdedor, de maneira geral, é o setor industrial brasileiro, né, que já não ia bem com o dólar a 5,50, né, já tinha dificuldade de competir com o dólar a 5,50. Com o dólar a 4,80 ele vai ter mais dificuldade ainda de competir, já não é um setor que está indo particularmente bem. Né? O agronegócio perde em algum grau, né, porque é um setor essencialmente exportador. Obviamente ele perde no dólar e tem ganhado no aumento de preços. Né? Se a gente for fazer a conta ali, o preço do produto exportado pelo Brasil pelo valor do dólar, para o exportador ele ainda está ganhando, mas menos do que estaria se o dólar continuasse na casa de, nem fala dos 5,50 que a gente tinha no começo desse ano, mas aí na casa de 5,10, 5,15 teria, enfim, particularmente o pessoal aí do Mato Grosso, Goiás, todo o Centro-Oeste, que é uma grande área para o agronegócio, setor mais dinâmico da economia brasileira, está com um sorriso assim, absolutamente insuportável. Como eles ficaram na pandemia, né, com a saca de soja. Como ficaram na pandemia, né, que combinou, uma combinação rara de ter preço alto em dólar e um preço do dólar alto. Então, em reais ficou mais alto ainda. Né? Então, mas é um segmento que assim, né, perde com o dólar, ganha com o aumento de preço de commodities. No líquido ainda parece que está numa situação melhor do que estava. Então eu vejo ali o agronegócio continuando a ser um setor particularmente dinâmico. Obviamente vai depender muito da linha que a gente está falando, provavelmente a parte de grãos vai ter um desempenho melhor, obviamente tem que levar em conta a questão de fertilizantes, né? E o setor de carne, praticamente aves ali, vai ter dificuldade, porque o encarecimento do grão também é um encarecimento importante da matéria-prima. Então, o que vai acontecer com a margem aí já é uma coisa mais complicada de saber. Mas, enfim, então acho que o grande perdedor nesse processo me parece ser o setor industrial. Né? Falando um pouquinho de agro e do dólar ainda, né? Como você mesmo disse, o agronegócio ainda vai bem, é a espinha dorsal da nossa economia, e Mato Grosso, aqui, de onde estou falando, é o celeiro do país no setor de agro. A gente exporta soja, milho, algodão. Você falou que a gente sabe que a queda do dólar afeta um pouquinho o produtor rural, mas as perspectivas para o agro no médio prazo, como é que você avalia? Continua assim, considerando que o conflito entre Rússia e Ucrânia, ao que parece, não chegará ao fim tão rapidamente? Não. Ninguém sabe o que vai acontecer lá. O cenário com que eu trabalho, de novo, é mais uma área em que eu sou, no máximo, um leigo interessado. Parece que é um conflito, mesmo que o conflito armado não continue, em algum momento a gente chega a um cessar-fogo, etc., me parece difícil um cenário em que sejam rapidamente removidas as sanções à Rússia. Né? Vai continuar ocupando o território, então, enfim, significa que é um cenário positivo para commodities. Né? Tem esse impacto que vem do lado dos fertilizantes, vai encarecer muito, talvez tenha um problema de disponibilidade física, a Rússia é um grande fornecedor, particularmente de potássio, que é importante, né, para a parte de fertilizantes, então vai ter alguma dificuldade. Agora, tentando olhar um pouco para frente, né, é um segmento que, até por ser muito exposto à questão internacional, é um segmento onde não teve, ele não tem muita alternativa que não seja se modernizar. Né? Uma das últimas vezes que eu tive oportunidade de ir, aí antes ainda da pandemia, no caso não foi Mato Grosso, no caso foi
para Goiás. Eu me lembro eles descrevendo o que aconteceu, em particular no segmento de algodão, que num espaço de 20, 25 anos migrou de um modelo de pequena propriedade, pouca produtividade, para modelos de grandes fazendas com um uso intensivo de tecnologia que cresceu muito. Então é um setor onde a pressão competitiva, particularmente lá fora, leva a uma necessidade constante de modernização. É um setor que se vê tecnologicamente na ponta, muito antenado com o que está acontecendo lá fora, quase que a antítese do setor industrial brasileiro, que passou os últimos 60, 70 anos, devidamente encapsulado, protegido da concorrência internacional. Então, quando eu olho para isso, eu continuo vendo o agro como setor dinâmico. Obviamente vai ter flutuações, tem questões climáticas, a gente não tem um clima particularmente bom nesse ano, vai ter a questão do fertilizante, etc., mas é um segmento que eu acredito vai continuar dando um dinamismo grande para a economia brasileira, qualquer horizonte que a gente consiga prever. Não é um setor que esteja particularmente ameaçado, não. Pelo contrário, continua valendo, do fato de ser uma das poucas áreas em que você consegue expandir ainda a fronteira agrícola sem enfrentar dificuldades de ordem geopolítica que se encontram em uma série de outros lugares. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já voltamos com o último bloco da minha entrevista com o economista Alexandre Schwartzman. Estamos de volta com o último bloco do programa e hoje uma entrevista esclarecedora com o economista Alexandre Schwartzman, falando sobre o atual cenário econômico no país. Alexandre, vamos falar um pouquinho de guerra. A economia russa está derretendo. A nota de crédito do país foi rebaixada em 6 níveis, um nível chamado Select Default, que significa lixo do lixo, tipo economia da Argentina, nas suas próprias palavras. Ou seja, eles podem dar calote. Aliás, o governo russo ele já assinou que, apesar de ter uma dívida pequena, não tem condições de pagar os credores. Além disso, as contas lá estão congeladas e os russos não estão conseguindo vender nem os produtos sobre os quais não caem as sanções, como petróleo, gás e trigo. De que maneira essa guerra, mesmo sendo entre Rússia e Ucrânia, afeta nós brasileiros? Não é um impacto direto da guerra, A gente tem laços comerciais muito restritos com esses países, Então, tem a questão do fertilizante, é um fornecedor importante. O presidente da República garantiu que não faltaria fertilizante, porque ele foi de fato ali falar com o Putin, obviamente não estava entendendo o que estava acontecendo, vai faltar fertilizante, então isso aí tem algum impacto. Mas o impacto maior é impacto indireto. A Rússia representa alguma coisa como 10% do comércio internacional de petróleo. Então, é um pedaço importante da história. Ucrânia e Rússia representam, do ponto de vista de comércio internacional, alguma coisa entre 1/4 e 1/3 da oferta mundial de trigo, E trigo é importante, então, obviamente, quando fala de trigo, ele afeta toda a cadeia, tudo que está próximo dele em termos de grãos. Pãozinho nosso de cada dia, O pãozinho nosso de cada dia, mas também coisas que podem ser usadas. Cerveja, pelo amor de Deus, não brinque com esse tipo de coisa, Mas mexe, Mas mexe com cevada também é alguma coisa que está ali próxima do trigo, no sentido de ser um substituto muito próximo desse grão. Então, a gente está falando de um cenário em que sobem os preços internacionais de commodities. Algumas delas a gente importa, então, notadamente trigo, os derivados de petróleo. Petróleo, propriamente dito, nós somos exportadores líquidos, O Brasil, a balança de petróleo bruto, propriamente dito, não estou falando de derivados, é 26, 27 bilhões de dólares a nosso favor. Então, o Brasil se beneficia mais do que perde no aumento de preço de petróleo. Então, eu digo, de maneira geral, um aumento de preço de commodities ajuda o país. E aí talvez é o motivo pela apreciação disso com relação ao dólar. Obviamente tem um impacto na inflação.
Tá? Então a gente está vendo o Banco Central tinha um cenário de inflação em torno de 5,5% esse ano, está revisando, né? O consenso de mercado já aponta alguma coisa mais perto de 7%, então vai perder de novo o teto da meta, vai provavelmente vazar para o ano que vem. Então, tem esses efeitos que estão acontecendo por meio do aumento de preço de commodities. Tem um outro efeito que aí a gente não sabe exatamente como vai se materializar. Por enquanto, mercados importantes do Brasil, como a União Europeia, né, Estados Unidos e China, são relativamente pouco afetados por isso. Provavelmente Estados Unidos não vai ser muito afetado, ele é razoavelmente autossuficiente na questão de petróleo e gás, ele consegue lidar com isso. A China não é autossuficiente, mas ela vai continuar comprando da Rússia, então também não tem um problema maior, mas a Europa, em particular, se for para um conjunto total de sanções, aí vai ser muito difícil torear uma recessão esse ano. Então, e aí é um mercado que absorve alguma coisa entre 15% e 20% das exportações brasileiras. Então tem um impacto que a gente ainda não consegue ver, né? Não está escrito em pedra que vai ter uma recessão lá, mas é um risco que a gente corre. Então tem alguns canais que a gente tem que se preocupar, nenhum deles direto, mas de maneira geral indireta. Então é o efeito de commodities sobre a economia brasileira e o efeito do eventual falta de petróleo e gás para a economia europeia, que possa reduzir a perspectiva de crescimento dessa economia a partir de meados do ano. Aí a gente vai ter um problema, mas, enfim, aí tem que esperar para ver o que acontece. Alexandre, se o que a gente está vivendo é um problema econômico, né, mundial, e esse aumento da taxa que o governo faz, do Banco Central, levar ainda mais a taxa Selic numa tentativa de, já que não há consumo, mas há muito mais oferta, é possível. Como é que a taxa de juros dos brasileiros vai ter impacto no preço das commodities a nível internacional? A resposta é que não irá ter qualquer impacto sobre o preço de commodities a nível internacional, exatamente porque elas são determinadas no mercado mundial. Não significa que não vai ter impacto na inflação, né? Vamos lembrar o seguinte, o Banco Central não está mais brigando para a inflação de 2022. Né? O impacto de preço de commodities vai se materializar muito na inflação desse ano. Ele está acontecendo agora, ele vai aparecer esse ano. A política monetária afeta a inflação com uma defasagem aí da ordem de 6 a 7 trimestres. Então, grosso modo, seria mais ou menos para ter um efeito na inflação ali no final o que está sendo feito hoje vai afetar a inflação no final de 2023, que é para onde o Banco Central está apontando os canhões. Então, a decisão da taxa Selic, ela não é para você reduzir o que está acontecendo do ponto de vista de aumento de preço de gasolina, ou de preço de soja, ou de preço de trigo. Ela é para evitar que lá na frente, esses aumentos que vão acontecer de gasolina, de diesel, de gás de cozinha, de trigo, de soja, de carne, etc., acabe sendo repassado no que se chama, o linguajar lá, o economês, é impactos de segunda ordem. Né, não quer que tenha o repasse desses aumentos para os demais preços da economia. Então, o objetivo da política monetária não é conter o aumento de preço de commodities, é evitar que o aumento de preço de commodities comece a afetar outros segmentos da economia que não necessariamente têm uma ligação direta com isso. Então, é evitar, por exemplo, que a escola comece a subir preço porque subiu o IGPM, que é o indexador, ou que isso bata no preço dos aluguéis. Então, e o jeito de fazer isso, infelizmente, passa por limitar o consumo. Não inventaram outro jeito de conter a inflação que não seja por meio de uma redução no ritmo de crescimento da economia, reduzir a capacidade de repasse desses impactos para os demais segmentos da economia. Então, o objetivo do Banco Central é esse. Obviamente não vai ter, a gente pode subir a taxa de juros quanto for, ela não vai baixar em 1 centavo
o preço da gasolina. Pode ter ali algum efeito via câmbio, mas nem estou contando muito com isso. O que você quer é evitar que esse aumento de preços de gasolina hoje, daqui a alguns meses, vire um aumento na feira. Porque, enfim, o custo de transporte ficou mais alto. Não, o custo de transporte ficou mais alto, amigão, mas você vai ter que encaçapar essa, porque não vai ter demanda na outra ponta para você conseguir repassar o aumento do preço do teu insumo. É difícil, mas infelizmente é assim que funciona. É um remédio amargo. É o que sobra, né? Assim, não inventaram outra. Mas tem outra coisa que o Banco Central pode fazer? Pode. Você pode, sei lá, fazer rituais estranhos, você pode sacrificar animais, né? E pedir que a inflação caia. Minha experiência é que não funciona bem. Né? Você pode tentar congelar preço. É um passo além em termos de irracionalidade do que sacrificar animais esperando que isso ajude. Mas tem países que fazem, né? Tem países que fazem isso. Não precisa ir longe, a Argentina faz isso. Para a gente terminar, Alexandre, você acabou de dizer, né, a estimativa da inflação para este ano foi elevada pelo Banco Central de 4,7% para 7,1%, baseada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. E o Banco Central ele admitiu que a meta da inflação também deve ser superada pelo segundo ano seguido, né, em 2022. Essa previsão do estouro está no relatório da inflação. Esse estouro se dá ao forte reajuste dos combustíveis anunciados pela Petrobras no início de março. Só que essa elevação da inflação vai complicar ainda mais o poder de compra dos brasileiros, levando em conta que itens importantes da cesta, né, de consumo vêm subindo significativamente acima da média, né, divulgada pelo Banco Central. E a expectativa é que a taxa de juros talvez suba ainda mais nos próximos meses. Então eu pergunto, como é que a gente vive, como é que o brasileiro vai viver com tudo isso? Resposta curta vai viver muito mal. Infelizmente é isso. É uma economia que já estava crescendo pouco desde o começo do ano passado, né? Então a gente viu ali segundo, terceiro trimestres do ano passado, teve um leve encolhimento do PIB, o quarto trimestre teve um leve crescimento, mas basicamente uma economia que tem andado de lado desde o começo de 2021. Você pega uma economia que já não está crescendo muito, você pega um aumento de juros de mais de 10 pontos percentuais. A gente saiu de um juro de 2, estamos indo para um juro de 13, para arredondar. Então, 11 pontos percentuais de aumento de juros, um baita aumento na taxa de juros, mesmo descontando a inflação. Então, isso encarece crédito, tem menos venda, tem menos produção, tem menos emprego. Enfim, é uma economia que vai crescer muito pouco esse ano. O Banco Central trabalha com um crescimento de 1%. Eu acho que não dá 1% esse ano, vai dar um pouco menos. Então, o processo de recuperação de mercado de trabalho que a gente estava vendo começou ali em agosto de 2020, para o fundo do poço da pandemia. No final do ano passado, a gente finalmente recuperou o nível de emprego que prevalecia antes da crise. Esse nível de emprego vai ficar estável ou em leve queda ao longo aí dos meses desse ano. Então, é um cenário de pouco emprego, a taxa de desemprego pode até cair um pouquinho, mas vai cair muito devagar. Não vejo o desemprego retornando aos níveis anteriores à crise, e era 9%, não era um desemprego baixo, né, por algumas métricas, não a que o IBGE usa. A gente não volta, acho que, para essa situação que existia antes da crise. E um cenário em que a inflação, embora mais baixa do que a do ano passado, ainda persiste num patamar bastante alto e desconfortável para todo mundo. Então, é um cenário bem difícil para o Brasil. É uma crise, não, eu disse, não é o que a gente acostumou a viver. Então, perto do histórico de crises do Brasil, que era aquele negócio de inflação dispara para muitos, a 15%, 17% por ano, o PIB cai 4%. Não, perto disso não é tão ruim, mas é muito longe daquilo que a gente quer para o país. Eu não sou particularmente ambicioso, para mim ter inflação ali em torno de 3%, 4%, crescer 2,5% já estava bom demais. Isso parece, a essa altura do campeonato, um sonho impossível. Boa sorte para nós.
Alexandre, eu quero agradecer a sua participação, né, por nos deixar por dentro do atual cenário econômico do país e também do agronegócio, muito importante aqui para todos os brasileiros, em especial para nós mato-grossenses. Não, foi um prazer, uma alegria poder conversar com você e contem comigo para participações no futuro também. A TV Brasil Oeste está de portas abertas. Quando você quiser voltar, será um prazer conversar com uma pessoa tão capacitada como você para falar de um momento tão importante. Obrigado. Obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigada também pela companhia e continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.